Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no meu canal. É motivo de muita alegria e muita satisfação para mim estar aqui abrindo, oficialmente as atividades aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu quero aproveitar aqui, sem muita enrolação, aproveitar que nós estamos tendo o nosso curso Mestre do Diagnóstico para falar de um assunto que gera muita dúvida. Afinal, curto e fuga são a mesma coisa, né? Não, pessoal, eu já adianto que curto e fuga não são a mesma coisa. Para isso eu estou com essa plaquinha aqui, ó, como vocês estão vendo, que ela vai servir como base. Eu vou fazer algumas explicações antes de fazer alguns testes com o multímetro que vai ser importante para o desenvolvimento do nosso vídeo. Como eu já falei, curto e fuga não são as mesmas coisas, né? Vamos ser aqui como é que eu posso dizer? Vamos usar aqui expressões bem fáceis de entender, não vou utilizar aqui muito termo técnico, até porque o objetivo aqui desse canal, o objetivo desse vídeo é ser o mais didático possível com palavras que você entenda, certo? Entenda o curto como um bloqueio total de tensão. Então, por exemplo, eu tenho uma trilha e essa trilha tem vou afastar aqui para ficar até melhor de explicar. Vou pegar aqui uma coisa. Eu tenho essa trilha, certo? E nessa trilha eu tenho esse componente, certo? E posteriormente eu tenho a continuação dessa trilha aqui. Quando esse componente aqui ele se encontra em curto, a tensão que é para passar por ele e dar continuidade no circuito, ela se torna bloqueada, consequentemente não consegue alimentar o circuito ali não funciona. Então isso daí caracteriza um curto. Já uma fuga de corrente, uma fuga de tensão, ela é caracterizada da seguinte forma: a tensão vem, passa por esse componente, só que esse componente ele pode estar apenas com certa fuga. E aí nós devemos analisar se essa fuga ela é suficiente para não deixar que a continuação da tensão no circuito seja suficiente para ligar o aparelho ou fazer com que aquele setor funcione, ou se aquela fuga está sendo muito grande que mesmo que ainda esteja passando tensão, não seja uma tensão suficiente para alimentar a sequência do circuito, consequentemente fazer com que o aparelho funcione. Deu para entender? Acredito que ficou bem fácil de entender. Curto é um bloqueio total, fuga é quando há sim passagem de tensão, mas não a tensão completa, há uma perca naquilo. Tendo essa perca, nós só vamos avaliar se essa perca foi suficiente para ligar o aparelho ou não. E aí a gente pode fazer isso através da fonte de bancada, certo? Que é dos mais ideais, que ali ela já denuncia se existe algum curto ou fuga, mas o foco desse vídeo é usar apenas o multímetro para estar fazendo essa medição. Então vamos lá para o vídeo. Vou só guardar aqui, certo? Estou aqui com essa plaquinha e aí eu preciso entender o que? Muita gente que vai fazer essa medição para saber se há curto ou fuga, costuma utilizar a escala de resistência, que é essa aqui, a escala ômica. Só que eu já não gosto muito de utilizar ela, eu gosto de utilizar a escala de condução reversa, que eu vou estar deixando aí em alguma parte desse vídeo o símbolo dessa escala, também conhecida como escala de diodo. Nós utilizamos essa escala para medir componentes e setores. É claro que aqui essa placa que eu tenho é uma placa que ela está boa, certo? É uma placa que ela está ainda funcional. Embora as blindagens estejam cheias de blindagem, com as blindagens tudo, eu vou apenas testar alguns setores para que você entenda. Esse setor ele está bem aqui no cantinho, como vocês podem ver aí, certo? Escala de condução reversa. Como eu sempre falo para vocês em sala de aula, a escala de condução reversa ela tem uma característica importante porque é uma escala onde eu vou fornecer uma tensão para a minha placa. Uma tensão que pode variar entre 2 a 3 volts, certo? É a escala de condução reversa, então colocando aqui o nosso multímetro. E ela tem uma particularidade, tá? As nossas pontas de prova nessa escala, elas sofrem uma pequena alteração. O que é positivo passa a ser negativo e o que é negativo passa a ser positivo somente a teste de medição.
Mas vamos entender uma coisa. O que é que vai caracterizar se aquele componente ele está em curto e o que é que vai caracterizar se aquele componente está em fuga? Existe um padrão de condução reversa que ele é aplicado para a maioria dos componentes em manutenção de celular, que é o padrão de 300 a 700. Sabendo disso, todos os componentes, capacitores, resistores, bobinas, transistores, eles têm que em condução reversa dar valores entre 300 e 700. Mas entenda que para toda regra a sua exceção. Então pode acontecer que quando você for realizar ali a medição em escala de condução reversa, dê valores diferentes. E aí você precisa entender esses valores para saber se aquele componente está em curto ou em fuga, certo? É importante também você ter acesso a duas coisas que eu sempre costumo dizer aqui. Ou, primeira delas, é o programa de esquema elétrico, onde ele vai dar ali os valores, né, em escala de condução reversa, ou você ter uma placa espelho, que é uma placa que seria praticamente uma placa igual a essa daqui, para servir de comparativo. Essas são as duas formas da gente ter mais precisão na hora dessa medição. Mas, por exemplo, eu medi aqui um componente, ele está com 0,90 em escala de condução reversa. Antes de eu determinar que existe ali ou um curto ou uma fuga naquele componente, eu preciso analisar o esquema elétrico dele, caso eu não tenha um esquema elétrico. E para Android eu já deixo aqui que o melhor programa hoje que nós temos é o Born Schematics, inclusive vai estar a imagem dele aí pelo vídeo. Ou uma placa espelho, que é uma placa igual a essa daqui, onde a gente vai estar fazendo ali a conferência dos dados para ver se realmente aquele componente, aquela trilha, ela opera em condução reversa com aquele valor, certo? Vamos lá, já foi dito que ela tem que estar no padrão de 300 e 700. Caso não esteja dentro dessa margem, é interessante que a gente consulte o esquema elétrico ou consulte uma placa espelho. Mas tem alguns valores que são característicos de curto e fuga. Curto sempre vai estar o mais próximo de zero ou OL. No caso OL, nesse meu multímetro é 1. Sempre que ele está em curto, aquele componente ele não vai apresentar um valor muito distante de zero, próximo de zero, ou até mesmo ele vai ficar em 1. E ele tem também uma característica muito importante, tá? Ele bipa nos dois polos. Todo componente é composto por polo negativo, polo positivo. Quando aquele componente está em curto, os dois polos dele não dão valor, e se derem valor, dão valores muito próximos a zero, certo? E os dois vão bipar, já que há um curto ali. Já fuga de corrente, fuga de tensão naquele componente, ele só vai ter uma perca. Então, por exemplo, se o componente é para estar no padrão de 300 e 700, eu aferi e vi que o ideal é que ele esteja em 400. Então eu vou medir lá, em um dos pontos vai dar 200. Ali demonstra que o normal é para estar 400, mas por conta dessa fuga de corrente só está ali dando 200 em escala de condução reversa. Eu acredito que deu para entender. Eu vou utilizar esse capacitorzinho bem aqui. Vai ser um pouco ruim de vocês visualizarem, mas ele está bem aqui assim, ó. Vê se foca. Ele está bem aqui, pertinho dessa blindagem, certo? Eu vou usar esse capacitor como medição. Lembrando que a minha ponteira vermelha, ela pode ficar na minha blindagem, em qualquer blindagem, certo? Da minha placa, né? Do meu circuito impresso. E a minha ponteira preta, eu vou utilizar ela para realizar as devidas medições. Então vamos lá, coloco aqui na blindagem, certo? Coloco aqui na blindagem e vou medir agora. Deixa eu botar aqui o meu multímetro um pouco mais para cá, tá dando para vocês verem. Eu vou medir agora esse capacitor. Vocês estão vendo, ó, que ele tá, ó, pegando aqui melhorzinho. Em um lado ele tá abaixo, 0,44, aqui, ó, e no outro ele tá aqui. Vou até melhorar, vou botar aqui nesse ponto e vou colocar aqui, ó. De um lado não deu nada, certo? Do outro tem que dar valor. Do outro também não deu. Deixa eu ver aqui.
Ó, ele tá oscilando e aqui também tá oscilando, mas tá dentro do padrão. Vamos pegar outra aqui. Deixa eu ver. Girando aqui. Pronto, tem um bem aqui, ó. Coloco. Ó. Dentro do padrão, certo? E do outro lado tá baixo, certo? Aqui eu tô medindo, deixa eu dar uma olhada. Um capacitorzinho, certo? Então, como esse capacitor aqui, ó, aqui na blindagem, vamos lá, não tá dando nada, deixa eu ver, deixa eu procurar outra aqui nessa placa. Eu vou pegar esses aqui, certo? Vou botar aqui. Pronto, esse lado deu uma variação entre 280 e 290, e aí para me verificar se realmente essa trilha ela tá correta, daquela forma que eu falei, ou eu pego o esquema elétrico para saber essa informação, ou eu preciso de uma placa espelho também para estar verificando isso daí. Mas que fique reforçado em um resumo desse vídeo. Curto, é um bloqueio total dessa tensão, consequentemente a tensão não consegue passar após a trilha ou componente em curto, consequentemente gerando má funcionalidade do sistema, né, do circuito impresso. Já a fuga é somente uma fuga de corrente, onde essa fuga pode sim atrapalhar o funcionamento do sistema, do circuito, como também não. Então eu espero que tenha ficado entendido. Essa aí foi um breve resumo da nossa aula. Pega aí teu multímetro, pratique em casa aí nas tuas placas sucatas e até o próximo vídeo.